O Evangelho que Jesus nunca pregou. Graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao canal Discernimento Bíblico. Este canal nasceu com um único propósito: voltar às Escrituras. Vivemos uma época em que existem milhares de pregadores, milhares de igrejas, milhões de opiniões. Mas existe apenas uma única palavra de Deus. Por isso, aqui, nós não queremos defender placas de igreja, denominações ou líderes religiosos. O nosso compromisso é simples: abrir a Bíblia e perguntar o que Deus realmente disse. Porque uma meia-verdade continua sendo uma mentira. Jesus nos deixou um alerta muito sério: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos, devoradores. Mateus 7, versículo 15. Perceba que Jesus não disse que os falsos mestres seriam facilmente identificados. Pelo contrário, eles se pareceriam com ovelhas, falariam de Deus, usariam versículos, pregariam em púlpitos, mas conduziriam pessoas para longe da verdadeira mensagem do Evangelho. E é aí exatamente sobre isso que vamos conversar. Qual foi a mensagem de Jesus quando Jesus iniciou o seu ministério? Qual foi a sua primeira pregação? A Bíblia responde: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4, versículo 17. Observe algo importante. Jesus não começou dizendo: venham receber riqueza, venham conquistar seus sonhos, venham vencer financeiramente. Ele começou falando sobre arrependimento, porque antes de resolver o problema da vida material, Deus resolve o maior problema do ser humano: o pecado. O Evangelho não começa com prosperidade. O Evangelho começa com arrependimento. O Evangelho moderno, infelizmente, em muitos lugares, essa mensagem foi substituída. Hoje ouvimos um evangelho diferente, um evangelho cujo centro não é Cristo, é o homem. A pergunta deixou de ser: como posso glorificar a Deus? E passou a ser: como Deus pode realizar os meus sonhos? O pecado deixou de ser o problema principal. O sofrimento passou a ser o grande inimigo. O arrependimento quase desapareceu e a cruz foi substituída pelo sucesso. Mas será que foi isso que Jesus nos ensinou? O custo de seguir Cristo. Jesus nunca enganou ninguém. Ele nunca prometeu facilidade, muito pelo contrário. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, versículo 23. Perceba que Jesus não ofereceu conforto, ele ofereceu uma cruz. Hoje, a palavra cruz muitas vezes perdeu o significado. Mas no tempo de Jesus, cruz significava morte, renúncia, entrega. Seguir Cristo significa morrer para si mesmo. Não significa que Deus nunca abençoe materialmente alguém. A Bíblia mostra que Deus pode conceder bens, recursos e prosperidade a algumas pessoas, mas isso
nunca foi apresentado como a essência do Evangelho, nem como a promessa universal para todos os cristãos. Jesus prometeu aflições. Existe um texto que raramente aparece nas mensagens sobre prosperidade. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, versículo 33. Veja a honestidade de Cristo. Ele não escondeu a realidade. Ele não prometeu a ausência de problemas. Ele prometeu sua presença em meio às dificuldades. O cristão continua adoecendo, continua enfrentando desemprego, continua chorando, continua sepultando pessoas que ama, continua passando por tribulações. A diferença não é a ausência de sofrimento. A diferença é que Cristo caminha conosco. Então, Deus não abençoa? Alguém pode perguntar: então Deus não cura? Claro que cura. Deus não prospera? Claro que pode prosperar. Deus não faz milagres? Claro que faz. Deus continua sendo o mesmo. Deus poderoso, mas nós não controlamos Deus. Ele não está obrigado a realizar todos os nossos desejos, mas Ele age conforme sua vontade perfeita. Nossa fé não existe para obrigar Deus a agir. Nossa fé existe para confiar nele, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. O verdadeiro tesouro. Jesus declarou: não ajunteis para vós tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Mateus 6, versículos 19 e 20. Perceba que a diferença, enquanto muitos ensinam que o maior objetivo do cristão é conquistar coisas nesta vida, Jesus direciona nosso coração para a eternidade. O maior presente que Deus oferece não é um carro, não é uma casa, não é uma conta bancária. É a reconciliação com Ele, é o perdão dos pecados, é a adoção como filhos e a esperança da vida eterna. Tudo isso foi conquistado na cruz. Para concluir, talvez você tenha passado anos ouvindo um evangelho centrado apenas nas bênçãos desta vida, mas eu quero deixar uma pergunta para você. Se Jesus nunca lhe desse riqueza, se você enfrentasse enfermidades, se passasse por dificuldades, se ainda assim tivesse Cristo, Ele seria suficiente? Essa é a pergunta que revela onde está o nosso coração. Porque o verdadeiro discípulo segue Jesus não pelo que recebe, mas por quem Cristo é. Para encerrar, se este estudo fez sentido para você, acompanhe o discernimento bíblico. Nos próximos vídeos, vamos continuar examinando à luz das Escrituras temas que dividem opiniões, sempre procurando entender o contexto bíblico, mantendo Cristo no centro da mensagem. E lembre-se sempre desta verdade: não acredite em mim, não acredite em homens, examine tudo pela palavra de Deus. Que Deus o abençoe e até o próximo estudo.